Olá, queridos, a todos nessa tarde, boa tarde. Eu quero estar nessa tarde aqui falando um pouco da palavra do nosso Salvador Yahushua, a todos que possam me ouvir nessa tarde, e falar um pouco sobre religião, na qual eu estive enganado por muito tempo, achando que eu necessitava de religião ou religiões para seguir ou servir ao nosso Criador e ao nosso Salvador e para obter a salvação tão esperada, tão almejada por muitos. Salvação essa que o nosso Salvador Yahushua, ao vir neste mundo morrer em madeiro, ele deixou essa salvação disponibilizada para todos quantos nele crescem, né? Porque está escrito que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terão vida eterna. Está lá em João capítulo 3, o verso 16. E Yahu Hanan, aquele que nós conhecemos como João, capítulo 3, a partir do verso 16. Então, querido, eu quero nessa tarde falar um pouco sobre religião ou religiões. Eu até coloquei aqui um título, né? Religião, o falso remédio. Por que isso? Porque nós bem sabemos que quando uma pessoa ela tem uma enfermidade, uma doença, ela precisa de um remédio para remediar ou para curar, né? Por assim dizer, a doença ou a enfermidade que tal pessoa se encontra. E o sistema religioso ele foi colocado como um remédio, só que na verdade um falso remédio. Porque se você precisa curar uma doença ou uma enfermidade, você precisa tomar o remédio exato, o remédio certo. E a religião, de que doença nós estamos falando, de que enfermidade é essa que eu quero falar nessa tarde? A doença e enfermidade chamada pecado. Pecado este que nós concebemos ou nós herdamos, melhor dizendo, por assim dizer, dos nossos pais Adão e Eva, ao serem expulsos ali do paraíso quando eles comeram o fruto que o Criador se ordenara que eles não comessem, dizendo que o dia que eles comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que eles morreriam. E eles, por sua vez, tendo sido enganados pela serpente, eles comeram desse fruto, e assim passou a morte a toda a humanidade. Todos nós, os descendentes de Adão e Eva, herdamos então essa doença chamada pecado. E então nessa tarde eu quero falar que alguém veio a este mundo, alguém morreu no meu lugar, no teu lugar, e deixou esse remédio para a cura deste pecado chamado a desobediência de Adão e Eva lá no paraíso. E a cura para essa doença chamada pecado se chama o perdão, o sangue derramado do nosso Salvador Yahushua, aquele que há muito tempo nós conhecemos nas religiões por nome Jesus, mas que o seu nome, que foi ocultado por muito tempo, se chama Yahushua, filho de Yahu. Então, amados, eu quero falar nessa tarde sobre religião, o falso remédio. Porque nós aprendemos que para nós sermos salvos, temos salvação, e que as religiões nos pregam que aquele que aceitar a Jesus e frequentar um templo religioso, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele judaico ou qualquer outro tipo de templo, que essa pessoa agora vai ir para o céu. Isto é o que a religião ou que as religiões nos pregam, nos apregou. Pois bem, o nosso Salvador ele veio a este mundo, ele morreu não em uma cruz, mas morreu em um madeiro, não para implantar religião, pelo contrário, ele veio abolir as religiões que antes existiam. Porque antes de o Salvador vir e morrer no madeiro, o povo sim precisava de um homem, de um representante chamado sacerdote, que este por sua vez lá no templo, né, oferecia holocausto pelo sacrifício dos pecadores, e por si mesmo também o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que oferecer um holocausto, um sacrifício de animais. Matava o animal, espargia o sangue daquele animal, queimava o animal sobre um altar. Eis aí também a palavra altar, que altar não é o que existe dentro desses templos religiosos. Altar nunca foi para ninguém subir em cima. A pessoa que fosse colocada no altar ela teria que ser colocada morta, conforme Isaac foi colocado pelo seu pai Abraão. Ele seria morto ali em cima, só que todavia Yahu disse para Abraão: não toca no teu filho, não faças mal, porque agora vejo, Abraão, que tu temes a mim e não negaste a mim o teu único filho.
e providenciou o cordeiro, o qual foi morto e colocado em cima do altar. Então, aproveitando aqui o ensejo dessa palavra, quero dizer para vocês que altar, onde por muitas vezes também eu subi em cima de um altar colocado dentro de um templo religioso, enganado, não sabendo que altar nunca foi para ninguém subir em cima, mas altar sempre nas escrituras, você sempre vai encontrar altar nunca dentro de um templo, mas sempre fora de templo, e esse altar sempre era feito para colocar o animal morto ali em cima para ser queimado como holocausto, entendeu? Então, isto é o altar, é para isso servir ao altar. Então, queridos, nessa tarde eu quero dizer para vocês o seguinte: a palavra religião ela veio para ocultar o nome do Criador, Yahweh, o nome do Salvador, Yahushua, para ocultar o nome da palavra promessa. Eles colocaram a palavra evangelho no lugar de promessa, entendeu? E religião foi feito para isso. Está entendendo? Há tempos atrás eu falava o seguinte: hoje é dia de culto, eu tenho que ir para o templo buscar a Deus. Mas, meus queridos, eis aí um grande engano que a religião trouxe para mim, trouxe para você, para poder enganar a humanidade. Sabe por que não é necessário você ir para um templo buscar o Criador? Deixa eu ler aqui João 14, versículo 23, livro de Yahuhanan, nós conhecemos como João, capítulo 14, versículo 23. Veja bem o que disse o Salvador Yahushua quando ele ainda estava na terra com seus discípulos. Olha a palavra interessante que ele deixou aqui, João capítulo 14, versículo de número 23. O porquê que eu, ao passar a entender essa palavra, eu parei de frequentar templos religiosos e de buscar o Salvador, o Criador lá dentro. Porque Atos 7,48 diz que o Criador, o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Se ele não habita lá, quem é que está habitando lá? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu deixei de frequentar templos religiosos e de crer em religiões, e também passei a não ir mais buscar o Criador dentro de templos. Olha o que diz João 14, versículo 23. Disse-lhe Yahushua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha o que Yahushua disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Se o Pai, se o Criador, se o Altíssimo, se Yahweh, que nós conhecemos como Deus, habita em nós quando nós amamos ao Salvador Yahushua e guardamos a palavra dele, ele vem para dentro de nós e mora dentro de nós, por que nós vamos para um templo buscar alguém que já mora em nós? Será que não está havendo um engano aí? A religião não está te enganando? A religião não estava me enganando? Com certeza estava, querido. E quando os meus olhos foram abertos a respeito deste assunto, por isso eu parei de frequentar templos e parei de ir buscar o Criador no templo, se ele habita em mim. Por isso eu parei de frequentar templos. Por isso eu entendi que religião ela é um falso remédio. Está entendendo? Ela nos apresenta algo que não é necessário fazer. Ir para dentro de um templo religioso buscar o Criador, se ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vamos lá? Para comprovar o que eu acabei de dizer aqui. Olha o que diz a carta aos Coríntios no capítulo 3, verso de número 16. Olha que interessante. Capítulo de número 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Yahweh, e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Yahweh, e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Yahweh, Yahweh destruirá, porque o templo de Yahweh que sois vós, sois separados? Está entendendo? Você não sabe, ainda não prestou atenção, ainda não leu que você é o templo onde o Espírito do Criador habita dentro? Ele habita em você. O próprio Yahushua disse que
ele viria para nós e faria em nós morada. Como assim? Através do seu Espírito. O Espírito dele habita em nós. Quando nós o amamos, entendemos o teu sacrifício e aceitamos esse sacrifício, ele habita em nós pelo seu Espírito. Então por que nós vamos para um templo buscar aquele que já está em nós? Nós vamos buscar quem se nós já temos? Está entendendo, amados? Como nós somos enganados? Antes da morte dele, era necessário irmos a templo. Os hebreus iam ao templo, ia lá para que o sacerdote, o sumo sacerdote, fizesse um sacrifício por eles, matasse o animal, um cordeiro, espargisse o sangue do cordeiro, né, sobre a mesa ali, sobre o altar, que é mesa. Mas também 1 Coríntios 6,19 também diz que nós somos o templo do Espírito do Criador. O Espírito do Criador habita em nós. Se ele habita em nós, se o Criador habita em nós, ó, João 14, 23, então viremos para ele, para essa pessoa, e faremos morada nessa pessoa. Ele mora em nós. Quando nós aceitamos a sua palavra, cremos no sacrifício do Filho dele, que é Yahushua, que veio a este mundo e morreu no madeiro, não numa cruz. Não é isso? Lá em Levíticos fala que foi no madeiro. Em várias passagens aqui na Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, que escreveu essa Bíblia aqui, nem escreveu ela toda, né, que tem um outro padre também que ajudou a escrever, o padre Jerônimo, e outras pessoas que escreveram essa Bíblia. Por isso nós chamamos de Bíblia do Almeida, né? Quando você vê assim, João Ferreira de Almeida, muitas vezes você nem sabe que foi um padre que escreveu. Para você saber que tanto faz religião evangélica, religião católica, religião judaica, religião espírita, todo tipo de religião é tudo a mesma coisa, só difere no nome, mas religião em si é o falso remédio. Eles querem apresentar um remédio para o pecado, mas na verdade o remédio para o pecado, sabe qual é o remédio? Crer em Yahushua, no sacrifício dele. Só ele tem o remédio para a tua doença que se chama pecado. Creia nele. Lembra que diz Atos 16, 31? Disse o apóstolo Shaul, que nós conhecemos como Paulo: creia no Senhor Yahushua e será salvo tu e a tua casa. Então o remédio para o pecado é você crer nele. Não frequentar templos religiosos e crer em religiões e nem em líderes religiosos, porque cada qual dará conta de si mesmo a Yahweh. Não tem líder religioso que vai prestar conta de você. Isso aí é coisa que foi acrescentado nas escrituras para poder te enganar. Mas lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso 1, está escrito que foi para a liberdade que Yahushua nos chamou. Portanto, não vos torneis meter de novo debaixo de julgos da religião. 1 Timóteo 2, verso 5, está escrito: há um só mediador entre Yahushua, entre Yahweh, melhor dizendo, que é o Criador, e eu, e você, que somos homens, seres humanos. Tem um só mediador no nosso meio que pode nos mediar entre nós e o Pai, nos levar ao Pai. Quem é esse mediador? Ele se chama Yahushua, o Salvador, homem. Está entendendo? Ele é o mediador, aquele que nos conduz ao Pai. Quer uma prova? Se você tiver uma Bíblia na tua casa, abra João, capítulo de número 14, versículo de número 6, lá está escrito assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Provérbios 14, 12 está escrito assim, ó: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Há caminhos. Está vendo? Caminhos no plural. Mas Yahushua, ele diz que ele é o caminho no singular. Um só caminho para te levar ao Criador. Então quando você busca vários caminhos, católicos, evangélicos, judaicos, espíritas e outros caminhos por aí, das religiões, é esses caminhos que a Bíblia está dizendo lá em Provérbios 14, 12. Caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Agora o caminho no singular, que é a vida, está lá em João 14, 6. O que disse Yahushua? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está tudo no singular, o caminho, a verdade, a vida. Não são caminhos, mas caminho no singular. Entendeu? Então não busque vários caminhos para te levar
ao Salvador, ao Criador, porque não existem caminhos que te levem a Ele. Mas existe um só caminho, e esse se chama Yahushua, o qual nós conhecemos há muito como Jesus. Está ok, meus queridos? Aí de repente você fala assim, mas irmão, então como é que eu vou fazer a obra de Deus? Fizeram essa mesma pergunta para Yahushua. Lá em João capítulo 6, versículo 28, perguntaram para ele, então como faremos para poder fazer as obras de Yahu? Você sabe que Yahushua respondeu? As obras de Yahu são essas, que creiais naquele que ele enviou. Essas são as obras de Yahu, que nós conhecemos com Deus. Fazer as obras dele é você crer naquele que ele enviou a este mundo para morrer por você. Crer em Yahushua. Mas se ainda assim você quer fazer obra que agrada ao Criador, o apóstolo Tiago diz o seguinte, a religião verdadeira, já que você insiste tanto na palavra religião, então deixa eu apresentar aqui para você. Tiago diz, a religião verdadeira é essa, sustentar os órfãos, as viúvas, cuidar deles. Já que você gosta então de usar essa palavra religião, não quer se livrar dela, então Tiago disse, a religião verdadeira seria essa, cuidar dos órfãos, das viúvas. Você quer então usar a palavra religião, então procure alguém que é órfão, de pai, de mãe, que não tem como ser ajudado. Ajude essas pessoas. Se elas têm falta de alimento, dê a ela alimentos. Se elas têm falta de vestes para vestir, você tem condição, dê a ela vestes para ela vestir. Ela precisa de moradia, você tem condição, Yahushua ou Yahu te abençoou, dê condição para essas pessoas morarem em um lugar, ajude ela a construir uma casa para que elas possam morar, ao invés de você ir para templos e construir templos de pedra, aonde o Criador não habita lá dentro, cria uma casa aonde o verdadeiro templo do Espírito de Yahu, que são pessoas, possam morar dentro dessas casas. Dê uma casa então para essa pessoa morar, já que você quer fazer obras para o Criador, faça essa obra, porque é essa obra que Ele quer, de mim e de você. Amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como nós temos às vezes nos nossos lares comida para comermos, vamos procurar alguém que não tenha comida para comer e vamos dar comida para essas pessoas comerem. Isto é, ou essas são as obras de Yahu. Quer fazer a obra? Faça isso. Visite os hospitais, leve a palavra para essas pessoas, leve a promessa, não digo nem o evangelho, porque levar o evangelho você está trabalhando para Roma, mas leve a promessa, porque quando você lê na Bíblia a palavra evangelho, eles trocaram a palavra promessa para a palavra evangelho. Está entendendo? Onde botaram lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é isso que Yahushua mandou fazer. Ele falou assim, ide por todo mundo e anunciai a promessa. Que promessa é essa, irmão? Vou te mostrar aqui. Aonde está isso, irmão? Escrito nas Escrituras. Mas eu nunca li isso na Bíblia, mas está aqui na Bíblia apócrifa. Ah, irmão, mas os apócrifos não são inspirados. Como você disse que não é inspirado? Se foi daqui dos apócrifos que eles tiraram umas palavras para montar este livro aqui chamado Bíblia, do Almeida. Que você conhece e confia nela, 100% diz que ela é sagrada, que ela é santa. Se ela fosse santa, ela não precisaria ser revisada e corrigida. Se ela fosse sagrada, ela não precisaria ser revisada e corrigida. Aí você me pergunta, irmão, você está dizendo então que eu tenho que não crer na Bíblia? Não, não estou dizendo para você não crer. Ela tem verdades? Tem, mas também tem engano nela e tem mentira. Está entendendo? Exemplo, quando diz que o nome do Salvador é Jesus, uma mentira, que o nome dele é Yahushua, porque na língua hebraica nunca existiu letra J, e Yahushua, o Salvador, ele é um hebreu, entendeu? Então está aí a mentira. Quando diz que ele morreu numa cruz, ele morreu no madeiro, está lá no livro de Levítico, na mesma Bíblia que você tem. Leia o livro de Levítico, está escrito lá, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E a Bíblia diz o quê? Que Yahushua se fez maldito no nosso lugar, e se fez maldição por mim, por você, por nós, pela humanidade. Ele morreu no madeiro, não numa cruz. Então quando diz que ele morreu numa cruz é o quê? Uma mentira. Então você tem que fazer como diz o meu irmão João, né? Comer o peixe e tirar as espinhas. Ou seja, pegar o que é bom nas Escrituras e aquilo que for errado, você joga fora. Aquilo que for bom, aquilo que for coerente, aquilo que você vê que está batendo com o que o Salvador ensinou, tome para você e guarde. Então é para isso que a Bíblia serve.
Não para você dizer que ela é 100% correta e que não tem nenhum erro nela. Até que nos apócrifos, que tem muito mais coisa que não tem na Bíblia do Almeida, também foi mexido. Existem enganos aqui dentro dos apócrifos. Ele não é 100% todo perfeito, não. Mas muitas coisas que estão aqui, que não tem lá na Bíblia do Almeida, nós encontramos aqui nos apócrifos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém chega para você que frequenta uma religião, um templo religioso, como eu um dia frequentei também, e levei 21 anos dentro de um templo religioso, me denominando pastor. Mas o dia que eu li direitinho João 10, verso 16, que está escrito: há um só rebanho e um só pastor, eu falei, epa, se tem um só rebanho e um só pastor, então o segundo pastor é mentiroso. E o Salvador não pode ser mentiroso, então o mentiroso estou sendo eu. Então eu deixei de frequentar templo religioso, deixei o cargo de pastor de lado, abandonei a mentira e deixei o único pastor ser pastor e o meu pastor também. E passei a ser irmão. Como ele disse, a ninguém na terra se chamarei o vosso mestre, ou pai, que quer dizer padre, porque todos vocês são irmãos, todos vocês são iguais, ok? Alguém pode ter mais conhecimento do que eu posso ter mais conhecimento do que alguém, mas eu não serei pastor nem líder de ninguém. Nunca mais. Meu líder se chama Yahushua, meu pastor se chama Yahushua, ok, amados? Então olha só, nas religiões você chega para alguém que é um religioso evangélico, como eu também era, fala assim, por que o Salvador morreu? Ele vai dizer assim, morreu por causa do pecado, para salvar o mundo, a humanidade. As religiões dizem isso. Só que eles ocultam, escondem de nós. A religião veio para ocultar de mim e de vocês. Isso não foi colocado na Bíblia, na qual eu tinha há muito tempos atrás, né? E hoje eu ainda tenho. Mas hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento e entendimento, porque eu tenho aqui esses livros chamados apócrifos, aonde eles não entraram na Bíblia do Almeida, e que tem muitas verdades aqui dentro. E aqui fala o motivo pelo qual o Salvador Yahushua veio neste mundo e morreu. Sabe por quê? A morte do Salvador, amado, ela foi uma promessa cumprida. Ok, irmão, o que você está dizendo? É isso mesmo que você ouviu. Quando o Salvador veio neste mundo, ele morreu, a morte dele foi uma promessa que ele fez a Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso. Quer ver? Vou ler aqui nas Escrituras para você entender. Primeiro livro de Adão e Eva, que se encontra aqui na Bíblia Apócrifa. Primeiro apócrifo de volume 1. Bíblia Apócrifa, volume 1. No capítulo 3 da Bíblia Apócrifa está escrito o seguinte: E Yahweh disse a Adão, eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela até se cumprirem os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou e a qual tu desobedecestes, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir estas palavras de Yahweh acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que havia somente 5 dias e meio para ele até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Yahweh que lhe explicasse isto. Então Yahweh, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou que esses eram 5.500 anos, como um viria para salvá-lo e a sua descendência. Mas Yahweh fizera antes disso esta aliança com nosso pai Adão, nos mesmos termos quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore a qual Eva tomara do seu fruto e dera a comer também Adão. Está vendo? Yahweh fez com Adão uma aliança e disse a palavra. Que palavra é essa? João capítulo 1, que está escrito? No princípio era a palavra, o verbo, ou seja, Yahushua, a palavra do Pai Yahweh. No princípio ele era a palavra. E essa palavra que expulsou Adão do paraíso. E Adão se arrependeu, chorando muito,
E Yahushua falou para Adão: Adão, como eu vejo que você se arrependeu, eu vou fazer uma aliança contigo, vou te fazer uma promessa. Dentro de 5 dias e meio, eu virei, derramarei o meu sangue sobre você e derramarei também sobre você o óleo da vida, e você voltará de novo para o paraíso. Adão não entendeu, pensou que seria só 5 dias comuns, nesses dias que nós temos aqui. Nós contamos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Adão pensou que fosse isso. Só que Yahushua está falando com Adão 5 anos e meio. 5.500 anos, melhor dizendo. 5.500 anos. Quando cumpriu-se 5 dias e meio, aí Yahushua não apareceu, Adão achou que Yahushua tinha mentido para ele. E Adão então ficou frustrado. E Yahushua então aparece para Adão e falou: Adão, por que você está assim? Adão falou: olha, tu disseste que viria em 5 dias e meio e nos levaria de volta para o paraíso. Yahushua falou: não, Adão. 5 dias e meio para mim significam 5.500 anos. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o nosso Salvador veio a este mundo, que morreu no madeiro, não numa cruz, a morte dele foi uma promessa cumprida. Ele não falou: eu virei e morrerei no teu lugar, e você, Adão, Eva, e os seus descendentes entrarão de novo no paraíso? Então foi isso que aconteceu. Yahushua veio, morreu por Adão, por Eva, por mim, por toda a humanidade, no madeiro. A morte dele foi uma promessa cumprida. Você está entendendo? Então ele não veio simplesmente morrer numa cruz por nada, por ninguém. Até porque ele não morreu numa cruz, ele morreu no madeiro. E a morte dele foi o cumprimento de uma promessa que ele havia feito a Adão e Eva lá nos termos do Jardim do Éden, quando eles foram expulsos do paraíso. Ele falou para Adão: eu virei, morrerei